E a gente sabe que inteligência artificial é caro, a gente está na corrida da inteligência artificial, colocou-se muita grana para fazer isso acontecer e esse dinheiro não vai chegar em 2026. A gente vai ter um mercado desesperado, porque não vai dar mais para disfarçar que a inteligência artificial não está mais conseguindo evoluir como ela evoluiu demais em um curtíssimo período de tempo, mas eu acredito que a gente já chegou no teto dessa inteligência artificial. Eu não acredito que tem tantas coisas diferentes para uma inteligência artificial fazer a partir de onde ela tá, mas aí vai vir um lugar que é de maturidade da inteligência artificial e dos profissionais que trabalham com a inteligência artificial, porque não vai ser só sobre novidade, vai ser sobre, disso que tá aqui na minha frente, o que presta, né? Exato, o que dá para fazer. Então eu vou entender o que a inteligência artificial realmente é capaz, eu não vou ter a distração dessa novidade que chega a cada dia e dessa nova ferramenta de inteligência artificial que surge a cada dia, e eu tenho um processo de maturação dessa inteligência artificial que vai beneficiar profissionais que tenham essa visão. É isso. Porque você tem um monte de maluco que acha que saber de inteligência artificial é saber a nova ferramenta que está surgindo a cada dia. E não é isso que vai ajudar nesse domínio da inteligência artificial. Oi, eu sou o Matheus Ferreira e seja muito bem-vindo a mais um episódio do GKPBcast, um espaço para a gente discutir com um pouco mais de profundidade sobre tendências e cases de sucesso no universo do marketing e da comunicação. Aqui comigo estão Victor Alexandre e Caroline Ferradosa para o nosso primeiro episódio de 2026, ou não? É o primeiraço. Ah, então, gente, feliz ano novo! De novo. Feliz ano novo de novo. Vocês viram aí o episódio da Pantone? Ficou legal, né? Comenta aí o que você achou. Muito obrigado aí por estar conosco aí no 2026, viu? Isso, eu quero agradecer de novo 139 pessoas que deixaram a gente no top 1 em 2025. E este episódio falaremos sobre o que será tendência neste ano de 2026. Minha gente, aqui a gente não é a WGSN, mas a gente dá tendências também que eu confio mais, inclusive, porque quem falou fui eu, por isso que eu confio. Range Bait, a gente falou lá no ano passado. E quem deu a letra depois? A CNN, não foi? Quem é que escolheu a palavra do ano? Foi a Oxford? Oxford, eu acho. Deixa eu ver. Ó, da Oxford mesmo. Rage Bait é a palavra do ano de 2025. A gente falou do Brainrush em 2024, foi a palavra do ano de 2024. Falamos do Rage Bait em 2025, foi a palavra do ano de 2025. A Oxford consulta o GKPBcast. Inclusive, o pessoal da Oxford está dentro desses 139 que deixaram a gente no top 1. É isso. Hi guys, how are you? O Atenção Ju. Caraca, vocês viram aquela função... Nossa, já vamos começar assim? Vocês viram aquela função do Instagram agora de dublar em outras línguas? Bizarro. Ele tá pedindo pra eu ativar isso em todos os meus vídeos, eu ativo, mas não tem como ver como é que ficou, se Como tem alguém não? assistindo. Tem sim. Depois vocês me ensinam. Eu quero me ver falando tailandês. Eu quero umas muito coisas poder assim. ativar isso no GKPBcast, vai ficar incrível. É. Mas eu já assisto vídeos Mas assim. existem alguns problemas, por exemplo... Talvez a gente possa entrar isso no episódio, né? Mas eu vou falar aqui já. Tem um carioca. Carioca fala muito viado. Então, tipo, Não. tipo uma vírgula. Não é de carioca falar viado, não. É sim. Não. É sim, que o cara é carioca. É de um segmento específico da sociedade de héteros. homens héteros. Homens héteros brancos, topzeiras que falam topzeiras. viado a cada 5 palavras que fala. Enfim, não era isso que eu queria dizer. O que eu queria... Existem pessoas que usam viado como gíria, e aí o tradutor automático tava traduzindo como faggot, que é extremamente ofensivo em inglês. Fica a reflexão se também não é em português. Aí é a questão... Fica essa reflexão. Exato. Mas aí a questão das gírias, né? A inteligência artificial nunca vai conseguir interpretar o contexto como um todo, né? Mas, ó, eu assisto Marcus Brownlee, o melhor youtuber da face da Terra. Ele é incrível, maravilhoso. Melhor que Beijo, o- Mark Brownlee. Melhor que quem? O Mr. Beast? Muito melhor que o MrBeast. Marcus Brownlee, se você não conhece, pesquise. É MKBHD. É assim que bota lá o nome dele, lá, MKBHD. E eu amo o conteúdo dele, ele é americano, fala inglês, mas os últimos 10 vídeos dele que eu assisti, dubladinho, português, automático, inteligência artificial, foi ótimo. A voz dele fica um pouco estranha, isso é engraçado, né? Porque a inteligência artificial diz pra gente que ela pega a mesma voz, né? Mas fica muito esquisito em outro idioma, engraçado, né? É porque, tipo, não dá pra usar a mesma voz, né? Eles usam a mesma voz, mas não tá falando Eu não sei, tipo assim, como é que isso é eu não feito. entendo muito de como constrói fonema pra poder fazer Não entendo muito disso, mas
O resultado é uma voz que fica um pouco diferente da voz dele, mas é muito bom. Eu tenho assistido dublado É uma e tendência, tô então? bem, tô feliz. Dublado, É uma dublado. tendência. É uma tendência? Vamos ver se é uma tendência? No episódio de hoje a gente vai falar aqui, principalmente a gente começa falando sobre os acertos de 2025. A gente traz aqui o que a gente acertou no nosso episódio sobre tendências de 2025. E aí a gente traz basicamente os mesmos tópicos que a gente já estava trazendo pro episódio de tendências do ano passado. Então a gente fala sobre tendências para o mercado de trabalho, festivais, design, redes sociais, licenciamentos e games. E aí a gente vai para as nossas considerações finais. Perfeito, mas antes da gente começar, eu queria lembrar vocês de seguirem os perfis do GKPBcast nas redes sociais. Então, no Instagram, vocês ficam por dentro dos cortes, de quando saem os episódios, das thumbs belíssimas que o Igor cria aqui pro nosso canal. Belíssimas, uma melhor que a outra. Parecem capas de CD, inclusive, Igor. Parabéns, que seu 2026 seja muito próspero. Ela falando como se ele não estivesse aqui na sala. Olhando pra nada, pra luz, né? Parece que o Igor morreu. Eu tô olhando pra câmera pra olhar nos olhos do Igor. Igor lá com as Cloud Dancer Gostou, lá. Igor? O último voo da nave do Igor. Igor, gostou? Sim! Fala Não no tem seu o microfone! Sim! Caralho, ela elogia e já perde o feedback do elogio na hora. Que falta de sensatez, velho. Parece que ele pediu, Mas tá ligado? então, você... Ô, Igor, para de pedir pra Parece gente te aquelas elogiar, pessoas que dá mano. presente e fala, e aí, gostou? Gostou? Ficou bom? eu faço... Eu faço isso também. Mas aí você vai lá e segue a gente nas redes sociais, então no Instagram é só procurar por GKPBcast. No YouTube estamos no canal do Geek Publicitário e nas outras plataformas de podcast vocês conseguem achar a gente também como GKPBcast. Spotify, Deezer, Apple Music e lá vai. Tamo em todo lugar. 2026 é o nosso ano. Eu ouvi um amém. Amém. Obrigada. Glória a Deus. Assim vamos para a nossa vinheta. Aleluia. Caralho, do nada, velho. GKPBcast. Vamos começar aqui o nosso episódio, pessoal, falando sobre os acertos que a gente teve aí em 2025, Dê uma né? letra, hein, 2025. Canetamos aulas aqui, tá? Falando sobre mercado de trabalho, a gente acertou aí que o home office estaria em xeque, né? A gente viu aí no finalzinho, no segundo semestre de 2025, o grande layoff do Itaú, e aí mais um pouquinho depois a gente viu toda a polêmica envolvendo a Nubank, o que novamente trouxe essa conversa do home office muito forte, Teve né? alguma coisa do iFood também, não teve, de home office? Vou ficar devendo essa. Teve da Amazon também, não foi? Teve da Amazon também essa parada aí. O layoff do Itaú, que estava muito ligado a essa questão do home office, que eles dizem, né, também. Sim. Aqui a gente deu uma sabonetada, porque a gente falou muito da intensificação do uso da inteligência artificial, mas aí isso é meio que clichê, né? Quem quer falar de tendência vai jogar muitos das concorrências que a gente tá vendo aí, fala, não, porque a tendência do futuro é inteligência artificial, mas é bom especificar, né, pra gente saber, a gente falou dessa intensificação, mas a gente imaginou que a gente já estaria ali um pouco mais avançado na questão da regulamentação. E aí isso, infelizmente, não ocorreu ainda. A gente teve uma intensificação muito grande, principalmente aí no uso até de meme, né? Muito meme de inteligência artificial surgindo, muito agente de inteligência artificial que as pessoas usando no trabalho, mas infelizmente a parte da regulamentação ficou pros caralho, né? A gente foi muito esperançoso, né? Foi. Acho que deve ter sido eu, né? Eu devia estar pensando muito positivamente no mundo quando eu sugeri essa história da regulamentação. Vamos lá, depois a gente vai falar de IA de novo nesse episódio. A gente teve também, a gente previu que o Google tava muito paradinho nessa época que a gente tava falando de 2024, que a gente tava falando que o Google não tava correndo atrás, a gente tava com a OpenAI muito forte, a gente previu que o Google ia correr atrás, e aí começou, né, um projeto bem baby steps com o Gemini, mas foi com o Nano Banana que o Google realmente deu um boom assim com a criação de imagens de inteligência artificial, e a gente
conseguiu acertar aí que o Google conseguiria vir atrás dessa corrida. A gente previu que a galera ia realmente... Nossa, isso aqui fiquei muito triste que a gente conseguiu prever, porque foi uma das coisas que a gente tava desesperançoso, mas realmente aconteceu, que era a galera abrindo mão da inclusão e da diversidade. A gente teve aí, no final de 2025, o fim da Casa 1, então a gente realmente previu que as pessoas... a gente achou que as pessoas iam cobrar mais as empresas nesse aspecto, a gente sabia que as empresas iam abrir mão dessa parte da inclusão e da diversidade, mas a gente não imaginava que as pessoas não cobrariam tanto quanto a gente imaginou. A gente acertou sobre a paulada que os festivais iam levar do público, que se torna cada vez mais exigente, não aceita pouca coisa. A gente viu aí um flop bem legal do The Town. A gente viu que a D23 esse ano de 2025 não aconteceu. Não tivemos também o evento presencial do Tudum. E aí, indo ao contrário disso, a Mundo Pixar performou muito bem, porque conseguiu entregar um evento muito legal para os consumidores que foram lá. Por mais que no ano anterior a gente teve aquela polêmica das divisão, né, de fila e tudo mais, atrapalhando nas fotos e na experiência. Em 2025 eles trouxeram uma experiência muito legal para o público e performou muito bem. E quero dizer mais, CCXP também foi um flop nesse ano, né? Que era um flop que estava se desenhando no ano passado. Já quando eu falei, todo mundo falou que o Matheus isso, o Matheus aquilo outro. Agora xinga a Folha de São Paulo. Bota xinga o selo agora. do flop, bota o selo aqui na gata. Vai reclamar com a Folha de São Paulo agora, porque eu já larguei a mão desse evento já faz tempo. Então é isso aí. Só isso que eu queria falar mesmo, que eu tô irritado com essa história. É verdade, né? O Matheus canetou, deu aula aí há muito tempo atrás e a Folha de São Paulo, no final de 2025, apontou aí como o flop da CCXP. Talvez eles não tenham usado essas palavras, talvez tenham, não sei. A gente tá em um período moderno. No design, a gente previu que a gente teria menos redesign e mais consistência no mercado. A gente realmente, de fato, viu muito pouco de redesign acontecer nesse período. A gente viu muita marca investindo em branding, investindo em se solidificar com os seus consumidores. De redes sociais, a gente falou aqui sobre a força dos vídeos longos, ou seja, a gente canetou isso aqui muito forte, porque nessa época nem tinha ainda os vídeos de 10 minutos no TikTok, e aí agora tem muito forte aí, vlog voltando. Ontem eu vi uma notícia de que o Instagram vai voltar a investir na Instagram TV, lembra? Falecida Instagram IGTV, né? Nossa, é verdade. Eles vão IGTV. voltar com um aplicativo para Smart TVs, tá? Olha só. Amei. IGTV. Legal. A gente teve creators investindo cada vez mais em criação de comunidades, inclusive um dos assuntos que a gente vai trazer em um outro momento aqui no podcast para falar um pouco mais sobre isso. A Carol deu uma canetada assim, cravada, prevendo a compra nas plataformas. Mal sabia ela que em momento futuro o TikTok traria o TikTok Shop pro Brasil e seria um sucesso, comigo sendo um dos grandes consumidores. Um inferno, uma merda, uma porcaria de um recurso horrível. Temos haters aqui, mas temos fãs também. Eu sou fã, eu adoro o TikTok Eu Shop. odeio o TikTok Eu nunca Shop. comprei. Nossa, eu compro. Preciso. Comprei. Acabou com o meu TikTok. Ó, já bosta. comprei. Nada que presta. Bala de ó. melatonina. Melatonina ou é melanina? Melatonina. Melatonina pra dormir. De que marca? Da... Good Day? Eu não vou fazer propaganda, não. Eu já comprei. É falso, não adianta. Não o TikTok não. Shop tem nada Eu tô original. amando. Era da própria loja da moça que era ela mesmo. É boa, não é boa essa Pra melatonina. caramba, Nossa, cara, mano, é muito boa. Mas, É. enfim, é publi. Eu comprei também, é boa muito pra caramba. boa. É. E aí comprei também um mousepad pra Mariana. Comprei, que mais? Pô, eu ia comprar uma bermuda, mas esgotou. Uma tristeza. De tanto que tá bombando. De tanto que tá bombando. É isso. Enfim, temos aí, e na área de licenciamentos, a gente tem aí uma coisa que está sendo muito bem feita pelo trabalho da Roboto, inclusive que uns queridos que estiveram aí, eu falei que as peças de licenciamento seriam mais elaboradas e iam mergulhar mais no universo do licenciado. Então a gente viu aí, principalmente com o mundo Pixar, que é uma coisa que dói assim no meu coração, que a gente viu muitas peças que esgotaram, as pessoas...
eu, não conseguiram comprar dentro do período ali, né? Que era Mundo Pixar, que não tem como comprar depois. E acho que peças menos caracterizadas, assim, não caracterizadas, mas estereotipadas. Aqui, então ó, a gente com tem exemplo, peças a mais Kings bonitas. também mandou bem esse Exato. ano, né? Com os licenciamentos deles. Exato. Muita coisa de Stranger Things, né? Também saiu. Os waffles preto lá, não era só uma Pizza embalagem. preta, maionese Uma embalagem, preta. não. O embalagem, eu falei errado. A gente saiu muita coisa legal de Stranger Things também, então eu acho que é um olhar novo aí pro licenciamento, explorando um pouco mais das licenças e tem esse olhar um pouco mais flexível do licenciado também, que antes não permitia muita coisa além dos assets disponibilizados. É isso, a gente traz a tendência e no ano seguinte a gente faz a prova da tendência aqui. E Tá? agora o que vem por aí? 93% de acerto. 93% Tem de mais acerto. coisa pra vir por aí? Será se o mundo ainda tem espaço pra mais novidade? Ou Agora- só recriação? Vamos lá, né? Mercado de trabalho. Que eu vou começar aqui. Tendência que eu acho no mercado de trabalho. Cada vez menos home office. Todo mundo já entendeu o custo do home office quando não se tem uma boa gestão. E uma boa gestão está em falta, né, gente? Vamos combinar também que uma boa gestão, bons gerentes empenhados com o seu trabalho, que se preocupam com a empresa a qual trabalham, está muito difícil, quase impossível. Então, no desespero de não terem um trabalho de gerenciamento sendo bem executado no modelo de home office, as empresas estão apelando para a volta aos escritórios. E essa volta aos escritórios, eu acho que ela tem um caráter mais do que o simples interesse que as pessoas voltem para o escritório. Tem uma coisa meio que assim, ó, não deu certo, amores. Vocês estavam aí, tiveram a oportunidade de fazer acontecer, pode voltar para cá agora que o castigo de vocês vai ser o presencial. Eu acredito nisso, eu acho que a gente já tem visto esse movimento, eu acho que ele deve se intensificar nesse ano, eu acho que isso vai ajudar a fazer com que muitas pessoas saiam dessa paranoia de que o trabalho home office não precisa ter responsabilidade. Porque tem muita gente que acredita que o trabalho home office é quase que uma filantropia. Eu estou fazendo um favor para a minha empresa de ainda fazer alguma coisa para ela enquanto eu estou aqui na minha casa. Então, acho que vai dar uma boa chacoalhada. Já deu uma boa chacoalhada no mercado, esses movimentos, né? É um cabo de guerra, gente. Não tem jeito. É um assunto que é um cabo de guerra entre o empregador e o empregado. Eu também gostaria muito de ser um empregado que ficasse na minha casa, ganhasse um bom salário e não precisasse dar satisfação sobre o resultado do meu trabalho. Mas o mundo real não é assim que funciona. E a gente tem visto que algumas pessoas se perderam um pouco nessa história do home office. E acho que quem foi mais impactado foi quem chegou no mercado de trabalho durante a pandemia e durante o home office. Porque a pessoa, ela não conseguiu. E acho que é um erro também, de novo, da gerência, dos diretores, de não ter conseguido transmitir a importância e a relevância de se apresentar resultados dentro desse contexto de home office. Eu vou nesse mesmo sentido. Eu acho que é justamente esse ponto que você falou do um trabalho remoto. Ele precisa de um gerenciamento, por mais irônico que pareça, é um gerenciamento mais próximo. Não digo no questão de microgerenciar a tarefa, mas digo numa questão de que você não pode só deixar as coisas acontecerem, né? Não pode só deixar as coisas rolarem e acreditar que tudo vai rolar porque cada um tá fazendo o seu trabalho. Principalmente porque a gente não tem esse contato do presencial de falar, você tá precisando de alguma coisa, você precisa de alguma ajuda e tudo mais. Então, acredito que é nesse ponto que você falou mesmo. Acho que em algum momento o trabalho home office deve se tornar realmente um benefício e não um meio de trabalho, vamos dizer assim. A gente chegou a comentar isso em algum outro episódio, de que não deveria ser considerado um benefício e tudo mais, mas eu acho que vai acabar se tornando um benefício, e vai ser um benefício que vai poder ser proposto por empresas que façam bem esse trabalho de gerenciar, que vão ser empresas que já passaram por todo esse processo e sabem como que as coisas funcionam. E realmente é uma pena, porque
a pessoa que entrou nesse mercado de trabalho no período do home office foi muito prejudicada no sentido de não vai começar do zero, né? Sabe, quando você vai começar no mercado de trabalho e aí você sabe que para ir para o seu trabalho você tem que calcular o tempo de condução, calcular o tempo de ir para o trabalho, calcular a marmita que você vai ter que fazer, calcular esse tipo de coisa. E quando você chega no mercado de trabalho onde você começa no home office e depois você tem que partir para esse trabalho presencial, você meio que já tinha uma rotina pré-estabelecida e você vai ser prejudicado de alguma forma porque você vai ter que reaprender tudo do zero, né? Eu já vi alguns casos assim acontecer. Tinha gente que trabalhava no Nubank que não morava em São Paulo. Eles tinham uma obrigação de estar aqui, acho que era uma semana. Acho que era dentro de um período de um ano, precisava estar aqui uma semana. Tinha uma coisa assim, dentro de um período de tempo, precisava estar aqui um período curtinho para passar aqui em São Paulo. Eles se mudavam e alugavam um Airbnb para esse período que eles precisavam estar em São Paulo. Então não moravam em São Paulo, moravam ao redor do mundo inteiro, não só no Brasil também. Sim. Era outro estilo, um estilo de vida, de novo, eu também gostaria de ter. Imagina, você trabalha num lugar, pode estar em qualquer lugar do mundo, precisa estar nessa porcaria dessa cidade de São Paulo, pode viver a vida, viajar o mundo e precisar estar uma vez no ano aqui em São Paulo. Eu queria esse trabalho também. Mas, infelizmente, isso vai estar cada vez mais escasso. Exato. Mas essa questão que vocês levantaram sobre primeiras experiências num trabalho 100% presencial, eu acho que faz parte por uma construção de um profissional também. As pessoas talvez não enxerguem isso de maneira positiva e eu entendo todos os pontos negativos que tem quanto a isso, mas falando do lado profissional, excluindo todo o resto, eu acho que vão ter avanços muito positivos, porque o escritório, o ambiente de escritório, tirando todas as problemáticas, tá? Eu sei. Eu tá sei na que tem. defensiva, né, gata? Mas deixa eu explicar uma coisa pra você. Não adianta você falar isso, sabe por quê? Porque a pessoa, ela não tá nem aí pro trabalho. Não, realmente. Não é aquela pessoa que vai reclamar do trabalho, Não, mas independente de onde mas acho que é esteja. acho que é até um bom ponto. Um bom ponto pra humanidade, de maneira geral. Eles estão cagando pro trabalho. Foda-se o trabalho, entendeu? Eu quero viver. E eu acho que faz sentido, todo mundo quer. Mas, infelizmente, o trabalho é uma pedra no nosso sapato que precisa para que a gente possa ter dinheiro para viver numa sociedade capitalista. Ele proporciona o resto que te faz querer viver, assim, de Essa certa forma. romantização do trabalho já morreu há um bom tempo, principalmente para essa geração. Sim. Eles não têm qualquer romantização do trabalho, não tem qualquer romantização da carreira, não tem qualquer romantização de nada. Eles querem fazer o que precisa ser feito para poder ter o dinheiro para poder viver. Entendeu? Então, não existe essa compreensão e nem acho que vai existir. Acho que isso vai ficar cada vez mais claro, que não existe essa romantização da carreira, né? Isso é uma coisa que as nossas gerações, acho que acabou nos millennials, né? Que foi a romantização da carreira. Por exemplo, minha mãe é boomer, a carreira era a coisa mais importante da vida. Você entrava na empresa e fazia sua escadinha ali, ia subir nas escadinhas até chegar numa posição de gerência, e isso que era realização pessoal, inclusive, né? Sim. Não tô falando só de realização profissional, era realização pessoal. Vocês construíram uma carreira, né? A gente, como millennial, já queria trabalhar com o que gosta, né? Outra história. E essa geração, eles odeiam o trabalho. E o trabalho é o mal necessário para viver. É basicamente que eu acho que isso. Muita coisa, assim, até da sua parte pessoal, você aprende ali num ambiente de escritório, num ambiente corporativaço, assim, sabe? Concordo Que você tem com você. diversos modos. Então, assim, eu acho que faz parte ser moldado por esse universo, assim, também. Obviamente, tirando as problemáticas. Não, eu concordo. Sabe quando Mas, assim, as pessoas não sabem se relacionar hoje. Não, deixa eu terminar, porque eu não é que o consegui. Matheus fica entrando, o Matheus tá empolgado com o assunto do home office. É que eu acho que as pessoas não sabem se relacionar, gente. Não sabem. É esquisitíssimo você ver essa geração nova socializando, até porque eles não sabem. Não tem essa malícia do negócio, Sim, sabe? não. O que eu ia falar é justamente isso. Tipo, a gente falou no episódio do ensino à distância, o quanto a faculdade e a escola, eles são importantes para ter esse comportamento social, de entender como que funcionam as outras pessoas no meio ambiente. E o trabalho é a mesma coisa, né? Trabalhar presencial, querendo ou não, ele vai te ensinar modos, tipo, existem maneiras de se vestir e se portar em cada local. Então, tem roupas que você não vai usar no trabalho, tá ligado? Tem roupa, tem
conversas que você não vai ter num ambiente de trabalho. E aí, as pessoas que trabalham 100% no home office, chegaram 100% no home office, não tem essa percepção. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que saiu recentemente, ele simula um pouco isso. É um cara que trabalhava home office e ele vai para uma reunião presencial, e aí o cara chega pra reunião, ele já chega de cueca, e aí no meio da reunião ele começa a cutucar o nariz, ele solta um peido, tá ligado? Tipo, são coisas que o 100% de home office, ele priva essa experiência humana de socialização, Sim. sabe? E eu acho que nesse ponto é onde a gente mais ganha com o retorno do presencial, obviamente, como você disse, tirando todas as questões ruins e negativas. Eu acho que eles não estão nem aí pra socialização. Você não sente falta do que você não tem. Acho que é isso que a gente precisa entrar. É isso. Não, Se eles você não sa- enxergam a Se você não tem importância. modos, se você não sabe se comportar ao público, você não sente falta porque você acha que é assim o mundo. As pessoas se comportam assim. Porque dentro do Twitter, dentro do TikTok, as pessoas se comportam desse jeito. Por que eu não posso me comportar assim no cinema? Por que eu não Entendeu? posso falar desse jeito com o meu chefe? Por que eu não posso responder old pro meu chefe que me pediu uma tarefa? Entendeu? Old. Ah, vai se ferrar, né? Vai se ferrar, né? Tipo assim, você não tem a percepção de que aquilo é completamente incabível dentro daquele ambiente. E realmente não se tem. E eu não acho que vai ter também. Pra ser bem sincero, eles acham meio revolucionário serem assim. Ah, sim, com certeza. E isso é a parte mais preocupante, porque se você acha revolucionário responder old pro seu chefe, não vejo um futuro muito bom pra você, não. Meus grandes, Entendeu? infelizmente. Mas aí eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo que a Carol falou. Tipo, vai proporcionar para essas pessoas a experiência de ter. Então você falou, você não sente falta daquilo que você não tem. Bom, você vai ter. E a partir daí, você tem a oportunidade de ou você vai crescer como profissional, ou você não vai crescer como profissional. Quem crescer como profissional, se destaca. Quem não crescer, não vai se destacar. Vocês viram aquele vídeo da galera cercando o cara do RH na porta do escritório dele? Não. Porra, tipo assim, O que a empresa acontece? tomou uma decisão, eu nem lembro qual foi a decisão da empresa, e aí o galera com o celular gravando o cara, tipo, cercaram o cara do RH, tipo assim, você não vai fazer isso, você não pode fazer isso, entendeu? E o cara olha e fala, vamos a puta que pariu e sai fora, entendeu? Tipo assim, Caralho, eu não vi esse vídeo. esse é o bizarro. nível, entendeu? Eu acho que a gente vai viver, acho que a gente vai chegar nesse fundo do poço, que a gente já tá quase lá, e o pior que esse fundo do poço eles acham que é revolucionário, isso é bizarro pra mim, achar que porque tem essa relação, porque como você não foi pro trabalho, você não teve essa chave, essa mudança de chave na sua cabeça, de que agora começou a sua vida profissional, você trata as pessoas da sua vida profissional como se fossem seus familiares, porque esse é o círculo do qual você está inserido. Então você trata o seu chefe como se fosse a sua mãe. Então você começa a falar com ele como se você estivesse respondendo à sua mãe, porque essa é a referência de autoridade que você tem na sua vida, a sua mãe. Só que a sua mãe, que são as mães millennials, seus pais, Educação que são os positiva. pais millennials, que têm essa educação positiva, que aceitam muito, que recebem muito e têm medo de serem para os filhos aquilo que os pais foram lá atrás, os avós foram lá atrás, porque também os pais boomers não foram tão ruins para os millennials, não. Né? O problema é os pais dos boomers, né? Que eles foram os demônios com eles. Mas os pais boomers que criaram os millennials, eles foram pessoas gente boa. Agora, os pais millennials deram tanta liberdade, essa história da educação positiva, do filho poder falar, que não sabendo se administrar isso dentro de casa, não vai se saber administrar isso no trabalho. Total. Só que o seu chefe não é a sua mãe, ele não tem responsabilidade nenhuma por você, ele tá cagando pra você no final das contas, assim como você está pra ele e como você muitas vezes está pra sua mãe também, só que ela tem um amor muito grande por você e não vai te tocar da casa dela. Então essa transmissão dessa relação pessoal de família, ela vem pro trabalho muito forte nessa nova geração e, de novo, eles acham que isso é um ponto positivo deles. Eles acreditam de verdade que isso é muito bom. E aí, a única forma que eu vejo é correr mesmo, desesperadamente. Essa virada de chave é verdade. Acho que a gente nem chegou a comentar isso, mas no episódio do ensino à distância a gente comentou isso também, né? Das crianças da pandemia que tiveram aula online e aí quando foram para a sala de aula chegavam com comportamentos assim inaceitáveis. E é um reflexo muito similar que a gente vê aqui, né? Exato.
Falando aqui sobre... Eu quero falar mais uma coisa do mercado de trabalho só. Uma outra questão que eu acredito que vai ser tendência agora em 2026 vai ser a ascensão de profissionais que se capacitaram e que sabem usar a IA da melhor forma possível. A gente tem um 2025 onde as pessoas estavam buscando conhecimento, onde saía novidade atrás de novidade. Acredito que sim, vai continuar saindo, mas eu acho que quem não conseguiu ainda se adaptar às ferramentas de IA e à otimização de tempo e processos que ela proporciona, vai começar a perder espaço de mercado para pessoas que sabem usar desses recursos da melhor forma possível. A minha tendência vai parecer um pouco contraditória com o que você acabou de falar, mas não é. Eu acredito num colapso da inteligência artificial em 2026. Por que eu estou falando isso? Eu acho que a gente já atingiu o teto do que uma IA é capaz de fazer, tá? Se você reparar, desde o ChatGPT-4, a gente só tem coisas que não fazem muito sentido acontecendo. Eles não conseguem evoluir nem do ponto de vista de tecnologia no escrito e eles não estão conseguindo nem pegar o Google nas imagens, que o Google também já está batendo o teto ali com o Nano Banana. A partir de 2026, a gente vai ter um colapso da inteligência artificial porque ela não vai entregar o resultado financeiro que se espera dela para 2026. E a gente sabe que inteligência artificial é caro, a gente está na corrida da inteligência artificial, colocou-se muita grana para fazer isso acontecer e esse dinheiro não vai chegar em 2026. A gente vai ter um mercado desesperado, porque não vai dar mais para disfarçar que a inteligência artificial não está mais conseguindo evoluir como ela evoluiu demais em um curtíssimo período de tempo, mas eu acredito que a gente já chegou no teto dessa inteligência artificial. Eu não acredito que tem tantas coisas diferentes para uma inteligência artificial fazer a partir de onde ela está, mas aí vai vir um lugar que aí tem a ver com o que você falou, que é de maturidade da inteligência artificial e dos profissionais que trabalham com a inteligência artificial, porque não vai ser só sobre novidade, vai ser sobre, disso que está aqui na minha frente, o que presta, né? Exato, o que dá para fazer. A gente brincou com a história da dublagem. A dublagem eu acho que vai bombar demais, entendeu? Pô, dá para melhorar então aí essa questão da acessibilidade do conteúdo, né? Então eu vou entender o que a inteligência artificial realmente é capaz. Eu não vou ter a distração dessa novidade que chega a cada dia e dessa nova ferramenta de inteligência artificial que surge a cada dia. E eu tenho um processo de maturação dessa inteligência artificial que vai beneficiar profissionais que tenham essa visão. É isso. Porque você tem um monte de maluco que acha que saber de inteligência artificial é saber a nova ferramenta que está surgindo a cada dia. E não é isso que vai ajudar nesse domínio da inteligência artificial. É realmente conseguir olhar para esse segmento onde está tendo essa corrida, onde todo mundo está jogando alguma coisa de inteligência artificial na sua cara e pensar dali o que é realmente relevante e faz sentido dentro do contexto profissional. Sim, e que saia do óbvio. Aqui a gente não está falando de criar uma campanha com inteligência artificial ou de criar, enfim, um roteiro baseado toda em inteligência artificial, mas você usar esses artifícios ao longo do processo. O que ele vai facilitar isso? Então, principalmente em tarefas manuais, que planilhas, essas questões assim que levam muito tempo para ser feitas manualmente e que a inteligência artificial ela consegue auxiliar nesse processo. Então, é exatamente isso. Usar da melhor forma possível num período que eu já conheço, já entendi para que funciona e agora eu consigo interpretar da melhor forma possível e colocar isso em uso, colocar isso em prática, porque até então ainda tem gente que usa melhore meu texto, né? Esse prompt. Eu acho que isso que você falou, eu só complementaria de que em 2026 a gente vai ver muito menos vídeo e campanha e post em rede social criado inteiramente com inteligência artificial. Desde o começo já não é bem receptivo, já não é bem recebido, na verdade, pelo público. Boa parte do público ainda tem muita repulsa à coisa criada inteiramente com inteligência artificial. Boa parte das pessoas são mais flexíveis, então se você usa para te ajudar em alguma coisa no cotidiano, se você usa para alguma tarefa específica, ok? Mas esses vídeos gerados 100% por inteligência artificial, que fica perceptível que é 100% inteligência artificial, imagem também, a mesma coisa, eu acredito que a gente vai ter
gente tá em um período muito entusiástico, né? Então, as marcas estão vendo que conseguem gastar menos produzindo um vídeo inteiramente com inteligência artificial, e aí vai todo mundo para esse meio, vai todo mundo para esse caminho, e aí eu acredito que em 2026 a gente vai abolir um pouco essa prática de, vamos fazer tudo com inteligência artificial. Não, acho que vai ser muito mais desse processo que você citou mesmo, tipo, vamos usar em alguns pontos específicos aqui para otimizar o nosso trabalho, mas o resultado final, ele não pode e ele não deve ser feito 100% com inteligência artificial. É que eu acho que tem um ponto, né? Se você fizer uma campanha com inteligência artificial ou qualquer outra questão, você precisa ter ciência que é a inteligência artificial. Não adianta você ficar tentando comparar com um resultado realmente original ali, autêntico e criado, né? Mas eu queria entrar nessa. Eu ia deixar isso pro design, tá? Mas a gente já entrou. Tem uma repulsa do público. Eu acho que é isso que o Victor tava querendo dizer. O público não recebe a inteligência artificial. Porque o público tem um pouco de medo da inteligência artificial. O público tem essa repulsa da inteligência artificial. Isso acabou de acontecer com a campanha que a gente deu de KFC. Acho que é um baita exemplo. O KFC foi fazer uma brincadeira com a Luísa Marilac, o nome da menina? Isso. Com o meme da Luísa Marilac. E eles fizeram uma brincadeira que parecia ser super bem humorada de pegar um meme e fazer o Coronel Sanders, que é o cara, né? Tipo, literalmente a cara do KFC, né? Subindo lá numa piscina e brincando da mesma forma que a Luísa Marilac fazia. O Popeyes foi extremamente inteligente em identificar essa repulsa do público, prever que o público ficaria do lado deles, ir atrás da própria Luísa Marilac e trazer ela para fazer uma campanha. O resultado visual, qual é melhor? É o da Marilac ou é o do Coronel Sanders? Do ponto de vista de resultado final, eu prefiro o do Coronel Sanders. Nossa, e acho que faz... Total. Não, acho pavoroso. Porque eu acho que faz sentido dentro da proposta deles de fazer uma brincadeira com um meme. Quanto entendeu? marca, né? Quantas marcas brincam com memes todos os dias? Não, eu concordo, mas é que eu acho que o resultado final não é bom. Mas poderia ser a melhor inteligência artificial da face da Terra e o vídeo ficar perfeito. A repulsa não é pelo resultado Sim, mas eu tô falando nesse caso. Você tá falando, tipo, você falou, no contexto de estética e de resultado, eu acho que é interessante o do KFC. Eu não falei do contexto estético, eu falei do contexto de resultado final do vídeo. Então, eu prefiro o vídeo do KFC porque ele faz mais sentido do que uma pessoa simplesmente numa piscina revivendo um meme. Imagina se não existisse a campanha do KFC. A campanha do Popeyes não teria pra que existir. Porque ela não tem o fator cômico que o do KFC tem. Sim, mas é que pra mim, pro vídeo ter o fator cômico que o KFC deveria ter, deveria ser um vídeo bem feito, entendeu? Bem feito como? Com um IA, no caso que você falou, da melhor forma. Não vai mudar. Mas é que pra mim, sim. Não, tudo bem, mas é não o que eu tô vai falando. Mudar. Mas o público ia continuar preferindo a Luísa Marilac presente, um ser eu humano concordo. vivo dentro de uma piscina fazendo a campanha. E aí, de novo, né, pra quem não tá muito por dentro dessa história, aí o Popeyes identificou que o público ficaria do lado deles, porque isso é um conhecimento prévio, até a gente tem que pensar que o Popeyes é do mesmo grupo do Burger King, que é uma empresa que tem muito conhecimento de como o público brasileiro funciona. Sim. Foi atrás da própria Luísa Marilac, pediu para ela fazer um vídeo e ela fez um vídeo cutucando o KFC. Genial! O resultado final, quando se considera o todo, é genial para o Popeyes. E o público está até hoje, lá na nossa publicação, por exemplo, metendo pau no KFC, falando um monte. A comunidade LGBT veio defender a Luísa Marilac como se o meme fosse um bem dela, né? O KFC teve que editar o post, ir lá e escrever que era baseado no vídeo da Luísa Marilac, como se ela tivesse sido, de alguma forma, ofendida com a inteligência artificial. E eu acho que entender isso, perceber isso, é um trabalho muito bom do Popeyes e mostra essa repulsa dos seres humanos, da sociedade de maneira geral, principalmente o público mais conectado, que é um público do KFC. Não imagino que um público mais velho vá ter essa repulsa toda pela inteligência artificial. Também não sei nem se eles vão saber diferenciar muito bem a inteligência artificial em algumas situações, mas eu acho que o público está
com uma grande repulsa de inteligência artificial dentro de campanhas publicitárias. Isso é uma das coisas que eu acho que, inclusive, é uma tendência de design para 2026. É que a repulsa é criada pelo uso em excesso e o uso de forma errada até, né? Assim, o uso mal feito. Então, o público se sente enganado, de certa forma, por estar comprando aquela ideia, né? E até eu preciso comprovar que eu sei que isso é feito de inteligência artificial para parecer que eu não fui enganado, de certa forma. Então, a campanha ela já vai ter o hate por si só. Então, isso aqui é inteligência artificial. Sim, mas e aí? Assim, se você só não gostou por causa disso ou você não gostou por conta de outra coisa? Então, eu acho que as pessoas ainda estão num lugar em que, quando a inteligência artificial, eu preciso apontar o dedo e falar só para parecer que eu tenho mais conhecimento sobre isso ou para parecer que eu não sou enganado, sabe? Que eu não caí na piada do tio do pavê da nova geração, assim. Eu entendo o que você está falando, mas eu vou te dar um exemplo. Se você pede para o seu funcionário fazer um trabalho, escrever um texto, ele te entrega um texto que ele fez em 5 minutos na inteligência artificial, ao invés de pensar e escrever. Você não vai ficar puta da vida? O consumidor tá puto da vida porque ele espera que a marca gaste tempo fazendo uma campanha pra ele. Putz, eu acho que depende. Ele espera que a marca invista num shooting pra fazer uma campanha pra ele. Eu concordo. Ele espera que a marca se dedique pra fazer alguma coisa pra ele. A inteligência artificial é a materialização da preguiça da marca pro consumidor. Eu acho que é por isso que o consumidor tem essa repulsa tão grande pra inteligência artificial. Eu acho que a repulsa vem pelo medo da substituição do trabalho humano. O que eu mais vejo no Twitter, por exemplo, é muito artista levantando essa bandeira por conta das pessoas que acham que gerar uma imagem com um prompt é arte. E aí isso vai a mesma coisa. Os designers compram essa briga também porque as pessoas acham que fazendo um prompt lá e gerando uma arte vai ser um design. Isso não significa que os designers ou os artistas vão ser substituídos, mas significa que desvaloriza muito o trabalho, porque uma pessoa que é mais leiga vai achar que uma pessoa que gera um prompt e uma pessoa que faz uma arte, que faz um design, gasta o mesmo tempo e o mesmo esforço. E aí, no vídeo, esse é o mesmo quesito. Tipo, contrata uma equipe, tá ligado? Faz um material legal, faz um material bem feito. Você vai gerar um prompt, você não vai nem corrigir as falhas da parada e vai entregar dessa forma. Na minha percepção, essa é a maior queixa do público, assim, da substituição do trabalho e do toque de detalhes, de riqueza de detalhes que um trabalho humano pode proporcionar e uma IA jamais vai proporcionar. Eu particularmente, eu avalio o resultado. Se isso foi feito por XYZ, se eu gostar do resultado, eu não vou ficar pensando em como ele vai ter sido feito, sabe? Falando no sentido ou de um texto, ou de uma campanha, ou enfim. Porque se ele foi feito com a inteligência artificial e ele ficou muito bom, realmente a construção dele como um todo também fez muito sentido. Então, todo o contexto que você teve para isso, todo o estudo que você deu para que isso fosse criado, também faz um sentido. Mas sim, eu concordo que o público tá cansado, só que eu acho que é muito mais por apontar que é IA do que pensar na construção do todo, porque eu acho que isso é muito mais ligado à nossa área, à nossa bolha, assim, do que pro público final que às vezes nem tem muita noção sobre isso, sabe? Tipo, nossos pais, pessoas mais velhas e tudo mais. Mas eu ainda acho que a gente vai chegar mais fundo nesse buraco de uso excessivo, ainda vai uma cota aí para chegar no momento em que ninguém vai mais aguentar falar disso e aí a repulsa vai ser extrema de tanto que cagaram realmente no uso como um todo, sabe? A gente tem 3 visões diferentes aqui, né? Do porquê da repulsa da IA, e eu não acho que nenhuma das 3 está errada. Eu acho que são 3 questões que vão ser levantadas com frequência nesse ano de 2026. E aí, aproveitando já que o Matheus trouxe a questão de que essa parte está muito ligada ao design, eu acho que a gente pode ir para a parte do design e aí depois a gente volta aqui para falar de eventos. No design, eu continuo acreditando que a consistência vai ser cada vez mais necessária. Então, eu acho que o fortalecimento,
É porque o design ele tá dentro ali do branding, né? Mas eu acho que o fortalecimento de uma marca vai ser cada vez mais importante, assim. Eu acho que não consigo imaginar nada muito grande acontecendo no mundo do design nesse ano de 2026, justamente por conta desse período de maturação, sabe? De concretizar as coisas e tentar deixar tudo o mais recheado possível, principalmente porque a gente tem um combate muito grande aí com a inteligência artificial, né? Tem um ponto que eu acho que a gente poderia ter levantado no início do episódio, que vai ditar um pouco também as tendências de 2026. A gente vai estar num ano de Copa, né? Então, isso vai mexer muito com tudo. E, além de Copa, ano de eleições. Então, isso vai ter uma influência extrema em todos os pontos que a gente for falar, né? Já falamos ali do mercado de trabalho, mas também vai ter em relação com design, talvez trazendo essa questão do Brazilian Core mais evidente. Vai ser muito doido como vai ser um ano de eleição no meio da Copa, assim, né? Sim. Do ponto de vista de estética, eu acho que o Brazilian Core vai estar mais evidente do que nunca. Continuando um pouco do que o Victor falou, eu acredito um pouco numa coisa que eu estou desenhando na minha cabeça, com um nome meio esquisito, que vai se chamar prova de vida do design. Que é um design que precisa provar que é feito por alguém vivo, sabe? Eu acredito num design que vai subverter a lógica da inteligência artificial para poder mostrar o seu próprio valor. Eu acredito... Como é que se faz isso? É isso, assim, às vezes, no vídeo, que é muito mais simples do que uma inteligência artificial faria. É numa imagem que é muito mais simples do que uma inteligência artificial faria, mas que prova que aquilo foi pensado de uma maneira humana, de aquilo foi produzido de uma maneira humana, né? Eu imagino que os próprios designers vão ter essa... Eu ainda não sei como é que isso vai se materializar, acho que vai se materializar de diferentes maneiras, mas cada vez mais os designers vão procurar caminhos mais orgânicos e que sejam menos refinados, porque essa vai ser a busca da inteligência artificial em 2026. Né? É o que a gente... Né, eu trouxe isso também num outro episódio, que quando a gente vai estudar a pintura, a gente vai ver o movimento que vai cada vez para um realismo cada vez maior até a invenção da fotografia. Pô, inventar a fotografia, a máquina é muito superior a mim. Eu vou para o surrealismo, eu vou fazer coisas das quais uma câmera fotográfica não é capaz de fazer. Então, eu imagino que o design, a partir agora de 2026, primeiro, a gente vai ter ainda esse momento onde o design vai precisar aprender a trabalhar em conjunto com a inteligência artificial, que eu acho ótimo, mas até porque a gente está vendo softwares, né, gente? Não tem nenhum software gráfico que não é integrado com inteligência artificial mais. Nenhum deles, né? Então ela vai ajudar a gente na edição de um vídeo, em colocar legenda, em colocar uma dublagem. Ela vai ajudar a gente a criar um elemento dentro de uma imagem que a gente levaria horas colando imagem e melhorando aquilo dentro de um Photoshop, né? O Photoshop já está integrado com todo mundo, com o Nano Banana, com não sei quem. Cada hora eu descubro que uma inteligência nova existe por causa da própria integração do Photoshop ali. Então, acho que a inteligência artificial em 2026, ela entra definitivamente como uma assistente e como um elemento que é quase que uma ferramenta dentro ali daquele software gráfico que ele está utilizando, mas que antes desse trabalho ser finalizado, o designer vai dar o seu toque humano naquela arte, naquele vídeo, naquela foto, para que entenda-se o valor que aquilo tem. Até porque a gente tem uma sorte / azar, dependendo do ponto de vista que você olhe, que a inteligência artificial ainda, talvez... em 2026 isso melhore, mas ainda ela não consegue expressar totalmente as questões culturais que a gente tem, que vive aqui no Brasil. Então, quando a gente vai para um lugar muito nosso, muito regional, ou um prato de comida muito regional, ou uma questão estética muito regional,
as inteligências artificiais, elas não conseguem trazer totalmente uma autenticidade nisso, porque as bases delas não são brasileiras, muitas vezes, né? Eles estão tentando aprimorar isso cada vez mais. Então, é neste lugar, é o mesmo lugar que o Vitor falou, que a dublagem do Meta não consegue traduzir algumas gírias. A mesma coisa serve para a parte do design. A inteligência artificial não vai conseguir traduzir, por mais que o prompt esteja perfeito e a ferramenta seja a melhor do mundo, algumas questões muito visuais, principalmente falando dessa parte visual do design, brasileiras, culturais, regionais, né? Então, é isso que vai ser o detalhe, né? A questão da entrega final ali. Deixa eu só fazer um comentário. O Matheus falou isso meio de prova de vida, de que foi criado, enfim, pra... Uma coisa que me veio na cabeça agora aqui que eu lembrei é... A minha amiga esses dias postou uma foto, enfim, ela teve um encontro com uma artista, era um meet and greet, era uma foto profissional com a artista e tal. Ela recebeu a foto, ela postou a foto. Óbvio, a foto deve ter ali uma edição de coloração, alguma coisa do tipo. E quando ela postou a foto no Instagram, teve aquela... É uma tag, né, que eles colocam automático, que identificaram que era inteligência artificial a foto. Aí ela postou até nos melhores amigos, tipo, inteligência artificial teu nariz, tipo, não é, a foto é real. E eu acho que até isso, tem muita coisa que às vezes talvez entre ali na internet que eles automaticamente classifiquem que seja inteligente, identifiquem, uma né? inteligência artificial classificou como inteligência artificial um conteúdo real. Justamente, tipo, isso precisava dar uma melhorada também, porque aí às vezes você se confunde. Isso daqui, como que você vai fazer pra saber se é real ou não, se automaticamente uma coisa que é real ele tá classificando que não é? Sim. Também Total. é meio zoado isso aí. Eu, no final agora de 2025, só para reforçar um pouco do que o Matheus falou, eu acho que entra muito nessa questão do surrealismo, né? Talvez a gente entre nesse surrealismo do design aí, de deixar algumas coisas numa estética propositalmente desconfortável. A gente teve recentemente, no final de 2025, o lançamento do EP da Marina Sena, e a capa do EP é uma capa que, assim, você bate o olho, você sabe que uma inteligência artificial não conseguiria fazer. E eu digo isso porque ela é completamente cheia de elementos que foram colocados ali de uma forma que tem essa prova de vida aí, que foi um designer que fez, sabe? E eu acho que vai ser nesse ponto que a gente vai chegar de ter um design que ele é propositalmente feito para gerar uma reflexão, é uma coisa que a IA não consegue fazer. Se você pedir para a IA fazer alguma coisa imperfeita, a IA não vai conseguir te entregar um resultado imperfeito. Ainda que seja imperfeito aos olhos da inteligência artificial, vai ser algo que ela vai tentar podar o máximo possível. Essa aqui, né? Isso, essa daí mesmo. Belíssima, uma capa belíssima. Eu acho que a própria Marina Sena A Marina Sena é uma artista gigantesca, cara. Ela canta não se preocupando em ter a voz mais bonita, a música mais emocionante. Nem a mais comercial, né? Ela enxerga como arte. Ela enxerga a música como arte. Ela não tá preocupada em ter a melhor sonoridade, o timbre mais afinado. Ela foi muito criticada sobre isso no começo da carreira dela, né? De como ela enxerga a música como quase que uma transgressão do que é a regra da musicalidade, né? Ela tem aquela voz aguda, aquela voz que foge do que se entende como uma voz agradável, né? E ela foi extremamente criticada por isso, e ao mesmo tempo ela mostra isso agora também. Ela tem muita personalidade, acho que é isso também. Tipo, ela é uma pessoa que é muito segura da sua própria personalidade, que é capaz de fazer algo nesse nível, né? Acho muito legal, eu gosto muito do trabalho dela. Sim. E ela entrega capas muito bonitas sempre, né? Porque o álbum anterior a esse também tinha uma capa muito legal, muito trabalho de design, que era o Coisas Naturais, se eu não me engano. Achei que era aquele da faixa, não é o da faixa, né? É lindo. Não, é um que tem um monte de braços dela, assim, tipo, que parece vários recortes e colagens. É muito bonita também aquela capa daquele álbum. É o fim da era do minimalismo, então? Com certeza. Acredito que sim. Acredito que a gente vai muito nesse desencontro do minimalismo, né? Então, nesse caso que o Igor trouxe pra gente... Eu acho que isso aqui é o surrealismo total, né, gente? Sim. Ela tá com 5 braços.
É. Só me vem a blogueirinha cantando a versão de Numa Ilha. Quando eu falo dela agora. E aí a gente vai de encontro com aquilo que o Igor trouxe. Recentemente viralizou a trend das pessoas criarem uma foto sua com o seu ídolo na inteligência artificial. E isso provavelmente ajudou a inteligência artificial a definir essa foto da amiga do Igor como uma foto de inteligência artificial. Acabou Então- a selfie com o artista, então? Vocês acham? Não. Acho que Não, acho eu que acho. não. Eu acho. Acho que não. Eu acho. Eu acho que não faz sentido você tirar uma selfie com o artista se todo mundo consegue fazer uma selfie com o artista utilizando inteligência artificial. Mas é que eu acho que registra o momento. Não é que... Não, A amiga dele não consegue provar pra ninguém agora que não é inteligência Mas a questão não é artificial. provar, a questão é ter o momento que ela teve com o artista. Não, eu acho que não é sobre a imagem, eu acho que é sobre o momento. Você acha que a pessoa tira pra si, não pra poder postar? Não, eu acho que existem os dois casos. Eu acho que tem aquelas pessoas que nem são fã da pessoa Quem e é essa vai pessoa? só porque... Então, é, você acha que esse né? tipo de imagem acabou? acho que sim. Eu acho que sim. não. Eu não acredito, porque é mais sobre o momento, de fato, de tirar, de estar vivenciando isso, de poder comentar, eu encontrei não sei quem na fila de não sei aonde, ele foi super simpático ou não. Eu vi um Então vídeo traz agora um da própria contexto. Marina Sena discutindo lá com o menino, né? Que disseram que eles estavam discutindo no aeroporto. Passa a Gleisi Hoffmann e o Lindenberg Faria, 2 políticos na frente. Eu falei, isso é inteligência artificial, não é possível um negócio desse existir. E tipo, a pessoa tá gravando a Marina Sena lá do fundo. Aí eu fiquei assim, que coisa aleatória. A vida é muito mais aleatória do que a inteligência A artificial. inteligência artificial nem faria isso. 100%, 100%. Achei bizarro. Assim, de conclusão, eu acho que a gente ainda não chegou no fundo do poço desse uso. A gente ainda vai cutucar muito para depois ainda começar a dar mais valor para os trabalhos autorais, manuais e Eu acho que isso vem em enfim. camadas, tá? Eu Sim. acho que algumas camadas já estão nesse fundo do poço já estão fazendo essa virada. Por isso que a gente consegue enxergar esse futuro. Mas eu acho que isso vem em camadas e outras vão ser muitas camadas onde isso vai acontecendo de maneiras diferentes. Vão tirando em doses homeopáticas, assim, né? Eventos, tendências para eventos. O fim, né? Eu não iria no fim, tá? Eu vou no contrário do fim, na verdade. Eu vou nos eventos próprios. Eu vou muito forte achando que as marcas vão querer cada vez mais controlar a narrativa das suas próprias marcas, assim, e criar os seus próprios eventos para poder falar com o seu próprio público e um pouco daquilo que a gente conversa no cenário de influência, do mercado de influência. Então, eu acho que a gente vai ver menos evento de massa para muita gente e mais eventos nichados para pouca gente, com as marcas específicas criando seus eventos. A gente viu no final aqui do ano a Budweiser criando o seu próprio evento. A gente teve o da Heineken também. Teve algum outro que eu não me lembro agora qual foi. Mas eu acredito que esses eventos agora vão ser mais bem trabalhados, principalmente por conta da porrada que os eventos grandes estão levando o tempo inteiro. Então, tô colocando minha marca num evento que tá sendo considerado um flop horroroso, por exemplo. Não vou fazer isso, vou ver como que eu faço para proporcionar uma experiência que eu quero para os meus clientes aqui. E eu acho que vai ser nesse caminho que a gente vai seguir no ano de 2026. Eu acho que esse uso em excesso de inteligência artificial vai fazer também as pessoas darem mais valor aos eventos e quererem ter mais a presença física do que só essa digital, né? Então, eu também não acredito no fim, mas também ainda não acho que as marcas entenderam que o público não tá mais à toa de querer pagar caro. Eu acredito que sim, ainda vai ser super caro o acesso a esses festivais, eventos e tudo mais, porque eles ainda acreditam que o público vai pagar para estar lá sofrendo e passando por uma experiência meia boca. Então, eu acho que vai ser mais do mesmo. Assim, as marcas que não entenderam isso vão continuar flopando. As que entenderam e que querem oferecer uma experiência de comunidade talvez comecem a se destacar, mas eu não consigo enxergar muitas novidades, sabe? Quando eu falo fim, eu tô falando do fim do hype do evento. Eu acho que o evento, por si só, que a gente viu acontecer desde 2022, esse boom de eventos, essa aceitação quase que racional do mercado de eventos, né? Então eu tenho casos de, pessoas morrendo em fila de show
porque tá lá, porque precisa tá lá, porque aquele artista é a pessoa mais importante da minha vida e não tem nada mais importante do que isso e eu preciso estar nesse show. A gente viu isso se dissolvendo nesses últimos anos e acho que em 2025 ficou meio óbvio de como algumas coisas têm limites, assim, tipo o The Town. O The Town trouxe um monte de gente, mas assim, tá, ai, a Katy Perry veio de novo. Ai, a Mariah Carey veio de novo. Ai, o Backstreet Boys não conseguiu encher nada. Eu tava lá no dia dos Backstreet Boys, tava vazio o The Town. Entendeu? Aí você fala, tipo, não tem... Será que o Backstreet Boys não tem público pra conseguir encher o The Town? É só uma galera que simplesmente falou, tipo, não vale a pena ir nesse evento não. Entendeu? E acho que também tem uma repriorização de coisas na vida, onde, eu tava desesperado que eu queria vivenciar evento durante 2 anos da minha vida, que eu fiquei preso dentro de casa, não aconteceu nada, não sei o quê. Agora eu vivenciei um monte de coisa. O resultado prático final, e isso eu vi acontecer, por exemplo, muito na CXP, é a promessa, o ano que vem eu não volto. Que é do tipo assim, não valeu a pena. A soma total, no final, não vale a pena não só pelo custo financeiro, pelo custo emocional e do seu tempo da sua vida que você dedicou àquilo ali, né? Então você vai, eu vi um show de um artista que eu queria muito, consegui fazer alguma experiência de marca? Não, tava uma fila do caralho, consegui fazer nada, tudo precisa postar 15 fotos no Instagram, meia lua pra frente, quadrado, e não consegui fazer nada, não fiz nada de experiência fechada, consegue fazer 3 pessoas por vez, um monte. E aí, aliado a estratégias horrorosas de marketing que a gente está vendo cada vez mais preguiçosas e cada vez entregando menos experiências coletivas e mais experiências individuais dentro de um evento que tem 100 mil pessoas lá dentro. Sim. Entendeu? Então, eu vi isso acontecer no The Town e vi isso acontecer agora na CXP, que é esse cansaço e essa falta de sensação de que valeu a pena. Pessoas que ganharam o ingresso e que falaram ano que vem eu não volto, porque não valeu a pena. Entendeu? Teve um amigo meu que veio falar agora, eu vim do interior, gastei uma nota pra vir aqui, peguei hospedagem e tudo mais. Acabei que me perdi no trânsito de São Paulo, porque é uma merda também, né? Pra chegar em muitos eventos, ali no São Paulo Expo, que é onde é a CCXP, é horrível. Sim. Cheguei tarde no evento, não consegui aproveitar nada, só gastei dinheiro e não consegui fazer absolutamente nada. Ano que vem eu não venho. É que eu acho que até isso chegar num consenso ainda não vai ser esse ano. Algumas pessoas que não tiveram oportunidade de ir e vivenciar esses flops, Concordo com você. E, de novo, a gente vai ter essa história das camadas. Exato. Né? Em redes sociais, eu acredito muito que a gente também vai ter um certo colapso aí das redes sociais. Naquele movimento de que, todo mundo já foi criador de conteúdo, eu tenho os criadores de conteúdo que deram certo, eu tenho os criadores de conteúdo que não deram certo, que já voltaram para a sua vida do dia a dia, normal. E, ao mesmo tempo, como é que chama o conteúdo que é um conteúdo porcaria mesmo, um conteúdo de baixíssima qualidade, que é uma mistura de brainrot com rage bait, que é aquele conteúdo... Eu tô vendo isso acontecendo no Facebook. Vocês já tentaram navegar no Facebook em 2025? Já, mas eu não consigo. É horroroso. É assim, o cara acorda e pega a câmera do celular dele acordando, falando, eu vou tomar café, toma um café e termina o vídeo. Não tem conteúdo, não tem nada. Por quê? Porque o Facebook paga pra ele, se ele tiver visualizações. E esse é o conteúdo dele. E é um conteúdo que não tem absolutamente nem pé, nem cabeça. E não é um conteúdo de inteligência artificial, não. É um conteúdo feito por pessoas reais para tentar monetizar. Então, acho que esse é o colapso final da rede social como a gente conhece. Porque, por conta do algoritmo e da monetização, não vai se gastar tempo pensando em nada, porque você não sabe se vai dar certo pro algoritmo, só que você precisa da grana, porque você quer aquela grana que aquela plataforma vai te dar. E você começa a fazer conteúdos de um nível baixíssimo, assim, que não tem sequer uma mensagem para transmitir. É o mais puro brainrot possível
da face da Terra. O Facebook virou essa rede social e eu tenho certeza que o TikTok vai caminhar para esse mesmo caminho. O meu TikTok tá numa qualidade de conteúdo baixíssima, eu não tô conseguindo passar 15 minutos no TikTok. Eu nem tô mais acessando o TikTok, sabia? E eu acho que isso é uma das coisas que vai acontecer. As pessoas vão priorizar algumas plataformas em vez de ficar usando todas de uma vez. Então, acho que as pessoas estão um pouco cansadas, vendo o mesmo conteúdo em todos os lugares. Então, eu vou começar a usar só essa aqui, em vez de eu ter uma conta no Facebook, no TikTok, no Instagram, no X, no Pinterest. Então, talvez essa migração, assim, essa preferência de plataformas aconteça. Mas, ao mesmo tempo que eu enxergo esse conteúdo ruim também tendo muita relevância, assim, por parte até do algoritmo, de entender aquilo e ficar sugerindo cada vez mais, eu vejo que as redes sociais podem ser um lugar também... É que talvez eu esteja sendo muito otimista, igual a gente foi ano passado, mas para as pessoas buscarem conhecimento mais aprofundado. Porque tem muito essa questão da inteligência artificial em começar a indexar os conteúdos de redes sociais, até para ela ter uma base maior ali de conhecimento e ela conseguir fazer até algumas recomendações. Então, a gente começa a ver legendas maiores que são pensadas nisso, conteúdos mais informativos que também são pensados nisso. Então... Eu tô pensando aqui falando em voz alta, então talvez seja uma pontinha de esperança nesse limbo que tá sendo criado de conteúdo ruim? Eu acho que eu vou na sua, tá, Carol? Eu não tive essa presença, essa vivência que o Matheus teve dos conteúdos muito ruins. Eu acho que em 2026 agora a gente chega num momento que é muito similar que a gente teve quando o YouTube chegou. Que a gente viu o YouTube chegar e aí a gente começou a ver os vloggers na época fazendo sucesso e todo mundo queria fazer YouTube, a galera queria criar YouTube, só que o YouTube dava muito mais trabalho do que o TikTok. E aí, com o tempo, a gente viu a galera desistir de fazer YouTube. Com o TikTok chegando e ser muito fácil você gravar um TikTok e postar um TikTok, todo mundo queria virar criador de conteúdo. Só que mesmo sendo muito fácil você postar um TikTok, ainda assim não é fácil você viver como um criador de conteúdo. E eu acho que em 2026 agora as pessoas já chegam nesse nível de entendimento, tá? Então, eu acho que centralizando com o que você estava falando, das pessoas buscarem a rede social para um pouco mais de conhecimento, eu acho que as pessoas vão começar a ser mais criteriosas com o que elas seguem e acompanham nas redes sociais, assim como os conteúdos das redes sociais vão passar a ser mais específicos, vão passar a ser mais bem construídos. Essa é a minha visão, que eu tenho pelo menos, tá? Eu não tive essa experiência que o Matheus teve. Mas isso, óbvio, isso é o outro lado, né? Mas a massa vai estar aqui. Não vai estar nesse conteúdo específico como está no YouTube hoje. A massa foi pro TikTok, porque o conteúdo específico do YouTube, que foi um conteúdo... O YouTube focou em política durante muitos anos, principalmente aqui no Brasil, falando de Brasil, focou em vídeo de política. Você entrava no YouTube e era vídeo do Olavo de Carvalho na home de todo mundo. Todo mundo. Você tá curtindo a Anitta, vai aparecer um vídeo do Olavo de Carvalho na sua home do YouTube. Porque gerava muito engajamento, né? E aí, essa parte de qualidade das redes sociais, ela fica restrita a um nicho muito específico que eu não acho que é o do volume. Eu acho que o volume vai estar nessa parte bem tranqueira e assim, horrível mesmo do negócio. Tanto que o YouTube hoje, o que vai bem... Você já viu a lista dos maiores canais do YouTube no ano? É totalmente infantil. É só canal de conteúdo infantil. Quem dá volume para o YouTube em 2026, 2025, no caso, é criança, que não tem qualquer julgamento da qualidade daquilo que ela está assistindo, que é o volume. Mas é que eu tô falando mais do usuário mesmo, assim, porque a criança não é um usuário, né? A criança, o pai bota lá o tablet mas ela escolhe o conteúdo, né?
Mas aí ela vai ficar scrollando lá e o algoritmo vai recomendar só esses dias eu descobri um outro também, que nem sabia que tinha, que é um bicho todo feio com os dentes coloridos. Vai saber que porra é É o essa. Labubu. Pior, Labubuverse. pior que não é, mano. É um mano de... Um boneco de bigode. Nossa, um negócio assim, enfim. A galera inventa cada coisa pra criança, né? Mas eu acho que tem um pouco daquilo que a Carol falou. É um pouco de expectativa com o que eu tô vendo acontecer agora, tá? Tipo assim, eu tô vendo muito do lado dos dailies surgirem, eu vejo muito influenciador querendo retornar ao momento de fazer encontrinhos com a comunidade, de se reunir com seus seguidores e tudo mais. E eu acho que, sendo bem otimista na minha previsão, eu acho que é para esse caminho que a gente vai. Eu quero fazer uma previsão um pouco mais catastrófica ainda, porque eu não tenho falado nada de muito bom, né? Acho que eu também não devo estar num bom momento. Mas, eu acho que quando todo mundo é influenciador, ninguém é influenciador. Então, eu acho que morre um pouco dessa ideia do influenciador também em 2026. Porque... Cara, eu não tô nem aí se você é o fulaninho de tal que tem 300 mil seguidores, você não vai passar na frente da minha fila na porra do Detal nem fodendo. Entendeu? A gente já discutiu um pouco disso aqui também, mas é isso, eu não tô mais muito acompanhando esses outros influenciadores dentro da rede social. Eu tô criando conteúdo. Eu tô tentando ser um influenciador, mas assim, tá tudo tão diluído nesse negócio que eu, enquanto influenciador, acabo ficando totalmente frustrado do ponto de vista de influenciador, porque eu não estou conseguindo construir essa minha comunidade, que está restrita a quem? A influenciadores muito grandes e que tem uma máquina para construir comunidades, como uma Malu Borges da vida, né? Sei lá, quem mais que é o... Virgínia. Né, que vai para um outro momento que aí a gestão da comunidade ela é feita de maneira profissional, com muita gente envolvida para não deixar essa comunidade cair, né? Sim. Eu acho que a gente vai ter uma priorização por qualidade, talvez, assim, falando numa qualidade. Puta, eu tô sendo muito otimista, né? Tá. Vamos mudar. Eu acredito que as pessoas não são tão mais inocentes da forma que elas eram nas redes sociais. Então, talvez tenha uma seletividade maior com as pessoas que a gente escolhe seguir. E isso, de certa forma, vai ditar também o comportamento do mercado de influência. Eu não acredito que influenciadores lifestyle que falam para grandes massas vão continuar sendo os rostos de muitas campanhas. Eu acredito aí em influenciadores que têm mais relação e esse senso de comunidade desenvolvido com seus seguidores ali. Até isso a gente está vendo muito de influenciadores grandes com 1 milhão, 10 milhões de seguidores fazendo perfis deles para focar realmente nessas pessoas e mostrar que, de certa forma, eles se importam e que compartilham um conteúdo exclusivo com essas pessoas. Então, eu acho que isso é um comportamento todo do mercado que a gente vai... Puta, eu tô sendo muito otimista. Quebrar o mercado de influência como ele está sendo vendido hoje, que os preços são exacerbados, a entrega é mínima, o que a gente vê de trabalho ruim acontecendo dentro desse mercado é um absurdo, assim, e o valor que se gasta nisso é muito grande. Então... talvez seja mais um desejo do que uma tendência. Mas porque até hoje as marcas ainda também não aprenderam a trabalhar com influenciador. O caminho né? mais fácil é o influenciador com o máximo de seguidores possível para funcionar como mídia de massa. Exato. A gente está em 2026 e as empresas não entenderam que o influenciador não é mídia de massa, as agências não entenderam, porque no final das contas eles não querem trabalho, gente. Eles querem poder jogar o máximo de dinheiro possível e ter o máximo de retorno possível dentro daquele monte de dinheiro que eles jogaram, tendo pouco trabalho. Exato. Em 2026, vocês acham que as marcas vão aprender a trabalhar com criadores de conteúdo? Acho que não. Não. Eu queria ser esperançosa e tá passando aqui a luz no fim do túnel, eu tô tentando, mas não É porque mesmo. a gente tá muito inserido nesse mercado, nesse mercado de influência. E a gente sabe que não funciona da maneira como deveria. Eu acho que o público geral não tem essa percepção. Mas
é muito triste, né? Tipo, Mas publizinha não cola mais. Mas deixa Não eu te, então, converte e deixa mais. eu falar uma coisa pra vocês, muito importante. Inclusive baseado no que o Victor falou no começo do episódio. Em 2026, quem vai financiar os criadores de conteúdo pequenos, não os grandes, porque os grandes têm as agências pra vender eles. Os pequenos são as próprias plataformas. Ai, que susto. Com o TikTok Shop da vida, o YouTube acabou de lançar o YouTube Shop. Essas ferramentas vão ajudar a sustentar pequenos criadores. E aí, eu acho que é até mais justo e mais honesto, porque o cara vai precisar vender. É uma pena que o influenciador precise vender, porque daí você cria conteúdos lixo igual os do TikTok Shop, que são conteúdos feitos sobre produtos que não valem nada para ser vendidos, mas naquele outro lado você tem criadores de conteúdo muito bons, muito especializados, com muito conhecimento, com uma base de usuários pequena, mas que confia muito na palavra dele. E ele também vai conseguir vender. E isso é muito bom. Sim. Exato. E aí você trouxe um ponto que não tenho a menor dúvida. E aí, se eu chegar aqui no ano que vem e isso não tiver acontecido, o que eu posso fazer? Vou dar uma cambalhota aqui nessa mesa. Que o Instagram vai investir fortemente na parte de social commerce, porque está atrasado. O Instagram, ele veio já muito... tiveram Então, isso, ele né? veio... Eu acho que ele foi um dos primeiros ali a trazer a questão do social commerce. Não deu certo. Era Horrível, né? muito ruim a experiência toda do usuário para comprar e também para a pessoa que estava ali proporcionando a venda daquele produto. E eu acho que... acho não, tenho certeza, como eu falei, que eu vou dar uma cambalhota se isso não acontecer. Eles devem estar fritando os miolos ali, porque eles não apostavam que o TikTok Shop ia fazer tanto sucesso como está fazendo. Porque eles largaram mão Foi mesmo. do social commerce e agora eles vão pagar o preço por isso. Eu acho que eles largaram mão do social commerce porque eles não, a aposta deles foi ruim, né? A mecânica era ruim Era uma do Instagram. porcaria. E muito ligado a e-commerces, né? Não tinha essa ideia do... É que o YouTube tá fazendo um pouco diferente, né? O YouTube tem os seus parceiros, que são Shopee, Mercado Livre, Magazine Luiza. E o TikTok não, tem o seu próprio e-commerce, que é uma história louquíssima. Tem um Shopee da Shopee, né? E que são estratégias razoavelmente diferentes, mas o que eu acredito mais é na do YouTube Shop. Porque a estratégia do YouTube Shop, o YouTube não se preocupa em operar um e-commerce. O YouTube só vai fazer uma parceria. entrega, né? O YouTube vai integrar com um e-commerce, não vai criar um e-commerce, né? Eu entendo um pouco a dinâmica do TikTok, que eles querem controlar do começo ao fim, mas é uma série de problemas e do ponto de vista logístico, do ponto de vista... Óbvio que é tudo parceiro que executa isso. Mas assim, no final das contas, o TikTok é o grande responsável por tudo isso que está dentro do TikTok Shop. E cria um inimigo que ele até não tinha até então, que era a Shopee, que era o Mercado Livre, né? Porque você está criando um inimigo, basicamente. Um concorrente, né? Vários inimigos, né? Sim. Então, eu acredito nesse modelo que o Google tem uma coisa muito legal, né? De sempre criar modelos que são mais ecossistêmicos, né? Que envolvam outras empresas participando e que tenham uma sustentabilidade nos processos, que eu acho muito mais interessante para todo mundo. Faz bem para o Magalu, faz bem para o criador de conteúdo e faz bem para o YouTube. Ele vai ter a comissão dele lá, todo mundo sai feliz. Sim. Então, acredito muito mais nesse modelo do YouTube. Gostaria que o Instagram fizesse num modelo baseado nesse modelo do YouTube, mas eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a Meta vai querer meter um negócio deles ali muito Bizarro. específico. Sim. E também não sei se eles vão ter êxito nisso, tá? Tendências para licenciamentos, a gente fez com base no que a gente tinha do ano passado aqui, e eu particularmente acho que a gente não vai ter nada muito diferente de licenciamentos para esse ano específico de 2026. Eu tenho, para licenciamento, o que eu acredito, tá? Que dentro de licenciamento a gente vai ter... a gente já está no modelo de mais maturidade do licenciamento, onde se entendeu que o licenciamento, estampar a camiseta com a cara do personagem não vai funcionar, né? E a gente tem essa que tem se desenhado como tendência desde Barbie, que é essa massificação do licenciamento enquanto plataforma de divulgação. O que eu quero dizer com isso?
que em Barbie ninguém tava dando muito crédito pro filme da Barbie até ser bombardeado por produto de Barbie e falar, nossa, não é possível, eu preciso assistir esse filme. Porque esse filme, né, tem alguma coisa de diferente, tá todo mundo falando desse filme. Por quê? Porque né, que eles chamam de consumer products, os produtos feitos para o consumidor convenceram todo mundo que o filme era interessante. E a gente viu isso acontecer agora com Stranger Things no final de 2025, né? Então você cria essa atmosfera de licenciamentos massivos de maneira ordenada, organizada e cronometrada para chegar no impulsionamento da série que vai sair muito tempo depois do primeiro produto que apareceu de licenciamento de Stranger Things. Então você vai construindo essa narrativa de divulgação por meio de consumer products, que eu acho isso genial. Eu acho que quem ensinou isso pro mundo foi a Mattel, com os licenciamentos todos de Barbie, mas que a Netflix soube replicar de uma forma muito interessante, e eu garanto pra vocês que 2026 vai ter isso aos montes, porque todo mundo viu o efeito Stranger Things que a gente teve agora no final de 2025, que foi muito forte. E Muito... o Wicked é um bom exemplo disso também, né? Muito... De licenciamento pro segunda parte do filme? Tinha até... Eu acho que no Brasil... Não, então, ok. Mas eu acho que no Brasil foi bem fraco. Cara, você vê, sei lá, duas estampas de camiseta numa Renner da vida ou numa Riachuelo e é tudo feio, fraco. Tipo, não teve muito licenciado no Brasil. Lá fora eu acho que teve muita coisa. No Brasil eu achei fraquíssimo. Mas eu acho que no sentido do mercado entender essa questão do consumidor ditando e ele precisar ir atrás disso. Eu acho que muitas pessoas, muitas empresas se arrependeram e não têm investido no licenciamento do Wicked, por exemplo. Não aprenderam isso no ano passado com a primeira... No ano passado, Igor, no ano você acha que alguém aprende parte? alguma coisa? Em 2026 ninguém aprende mais nada. A Cinemark zoou, tipo, trouxeram Eu não sei, alguém no balde... Cinemark odeia muito o Wicked. Mano, juro. É a única justificativa pro trouxeram Cinemark fazer o que ele fez. Foi. Horroroso de LED e depois simplesmente tacaram no lixo, porque viram que todo mundo tacou hate e falaram, então, não tem mais nada. Aí fizeram uma spoiler night safada, horrorosa. Eu estava lá, posso dizer, foi ridículo o que eles fizeram. Não, mas até o Muito evento da ruim. Wicked, o evento oficial da Wicked foi muito ruim. Comparado com o restante do mundo, foi fraco realmente do Brasil. Mas, tipo assim, de licenciamento de produtos, eu realmente acho que aqui no Brasil foi muito fraco, tipo, pouquíssimas coisas. Mas é muito bem observado. Eu não tinha me atentado a esse movimento que a Netflix replicou, esse efeito Barbie com Stranger Things, foi muito bem observado, e foi realmente o que eles fizeram, e muito bem feito, porque os lançamentos eles não saíram todos ao mesmo tempo, eles saíram com uma boa escala, e aí você consegue ir carregando, né? Você vai carregando o hype. Vai enchendo o saco também, né? Nossa, eu odeio, gente. Eu acho que perde um pouco do hype inicial e depois isso vai se estendendo de uma forma que não é consistente. Exemplo, a Renner sempre faz isso. Pô, a Renner lançou, não que seja talvez seja um licenciamentinho, mas a coleção com a Márcia Sensitiva, ninguém mais fala dela, tirando eu. A C&A. Mas, de novo, a Pelo gente amor de volta pra Deus. história das camadas, tá? Pra gente, já tá estressado. Pra mim, eu já não aguentava mais ouvir falar de Stranger Things. Mas, meu, todo mundo tava criando conteúdo de Stranger Things há umas 2 semanas da estreia, porque era o assunto do momento das redes sociais. Tava todo mundo consumindo ainda. Eu já não aguentava Sim, mais ver nada. Mas eu acho que Stranger Things não é um bom exemplo pra isso, porque Pra quê? realmente... Porque ainda não lançou a segunda metade, vai lançar agora. Eu já não aguento mais. Pra mim, pode Mas assim, cancelar isso ainda daí. está ocorrendo. Agora, a Barbie, uma puta que me pariu, assim, Que? sabe? Eu não aguentava mais coisa da Barbie, o filme já tinha eu amei. passado. E não sei o que lá, já foi com Deus. Tem isso também, tá? Isso é o lado negativo dessa estratégia. Ela cansa. E como ela cansa, você vai precisar tirar umas férias depois, tá? Porque não vai vender mais licenciamento, não. E nem produto. Se você quiser licenciar... Se você quiser se licenciar Barbie em 2024, vai com Deus. Outro não vai que eu vender acho Barbie que em tá nesse 2024. lugar, Ursinhos Carinhosos. Ativar. Pelo amor de Deus também. Já foi. Chega.
A inimiga das licenças. Não, é cansativo. E aí você sai de um quase fã, porque se fosse fã, não. Mas vira quase que um hater também, porque satura, sabe? Mas essa saturação é em camadas, tá? Aconteceu muito isso com o Fini, né? Fini começou a fazer collab à torta direito. Sumiu agora, né? Até chegar num ponto que a galera falava, pô, gente, Sumiu. chega. Precisa de um descanso, fica ali, daqui a pouco você aparece e volta, falando em nostalgia, blá, 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 blá. Nostalgia. Voltou pro Halp. Halp. Voltou pro Detona Halp. Voltou pro hype. Próximo. Games. Eu não sou dos games, galera. O que eu tô vendo nos games e aí é justamente o ponto que chega em mim, porque eu não sou dos games, é o estrago de maneira positiva, assim, entre aspas, que Fortnite tá fazendo. O que Fortnite tá fazendo pra conseguir conquistar novos jogadores é brincadeira. Porque eles estão transformando o Fortnite numa megalomania, assim, que eu tô com muita vontade de jogar e eu nem gosto tanto de jogo. Eu acho que eles estão conseguindo se tornar algo muito próximo daquilo que prometiam pra gente de metaverso, porque tem tudo no Fortnite, tem literalmente jogo de qualquer coisa, e a comunidade é gigantesca de gente criando jogo dentro do Fortnite, é quase um Roblox assim também, que é outro gigante do mundo dos games atualmente, e eu acho que o Fortnite vai se intensificar muito mais ainda no ano de 2026, tá? Eu acho que, de novo, o Fortnite, quem não joga, ele tem sido muito atrativo. Pra quem joga, eu fui muito viciado no Fortnite durante um período, sei lá, 1 ano. Eu jogava muito Fortnite. Quando eu volto pro Fortnite, parece tudo muito a mesma coisa. Não sei. Porque eles mudam a cara das coisas, mas a mecânica do jogo... Óbvio, tem vários jogos novos e tudo mais, mas não é, o grosso do Fortnite é 2 modos que tem lá dentro, que é o modo construção e o modo trocação, que eles chamam agora, né? Que é sem construir. E esse é o volume do Fortnite. Depois você tem salas e coisas temáticas que às vezes fazem sucesso, às vezes não fazem. Enfim. O que movimenta o Fortnite é que o Fortnite tenta sair do universo dos games. Então agora eles estão trazendo a Kim Kardashian pra dentro do jogo. Isso é totalmente pra tentar um público que não joga nada, né? Aí eles estão trazendo o Harry Potter pra dentro do jogo, de novo, pra pegar um público completamente diferente do público que tá ali dentro. Eles mandam muito bem porque eles conseguem trazer sempre públicos diferenciados dentro do jogo. Teve época que eles fizeram shows, né? Travis Scott, Ariana Grande. E eles conseguem, eles têm essa... Eu acho que o Fortnite é muito bom para aquisição de novos usuários, né? E numa contramão disso, ele acaba ficando com um jogo que às vezes fica até no segundo plano dessa estratégia toda de aquisição de novos usuários que eles têm. O que para eles também, eu imagino que o volume do Fortnite deva ser um pouco do volume do YouTube. Crianças jogando. E a criança, todos os dias, tem tempo livre pra cacete, vai lá, joga e beleza. Mas eu tenho visto um outro movimento no mundo gamer que tá mais no indie. Eu vi agora, ontem, tava assistindo daquele jogo que ganhou o game do ano lá, não sei o que, 33. Teve agora um jogo que ganhou o jogo do ano. E na explicação do porquê o jogo ganhou o jogo do ano, o pessoal do prêmio falou assim: o jogo que vai ganhar como jogo do ano é um jogo que se preocupou em o que as pessoas queriam jogar, preocupou em fazer um jogo que eles gostariam de jogar, que os desenvolvedores gostariam de desenvolver, que o público gostaria de jogar, que todo mundo gostaria de curtir o produto e não o resultado financeiro do produto. Então, basicamente o que eles estavam falando era um jogo para se jogar e não para se vender. Fortnite é um jogo que vende. Sim. Roblox é um jogo que vende. Existe um outro caminho que é o jogo que se joga, que tá perdido se você for ver. Eu comprei o Portal, né? E o Portal tem um problema com jogos que são online, porque ele tem um delay, que por mais que eu fiz de tudo para reduzir, para jogar alguns jogos tipo Fortnite, que são online e que precisa de muita agilidade na conexão e tudo mais, você perde alguns segundos
E se tiver alguma queda na transmissão da imagem na internet no Portal, tem muito problema. Só que o Portal não é um problema para você jogar um God of War, sei lá, um Sonic, qualquer outra coisa que não precisa dessa agilidade da disputa ali do tiro, né? E eu entrei na loja da PlayStation para comprar um jogo que fosse fora desse universo do online, do competitivo, e não tem mais nada. Assim, tipo, relevante, não tem mais nada. É um pouco daquela conversa que a gente teve aqui em um outro episódio de que os jogos cooperativos acabaram, né? Você não tem mais jogo pra você jogar com a galera, você tem jogo pra jogar online, que vai ser você sozinho praticamente. Você tá online, você vai estar com outra pessoa, mas você não tá, E não tem né, mais nem realmente. muito jogo de história, né? É. Por quê? Porque, primeiro, ficou caro pra você desenvolver um jogo pro PlayStation 5 com os gráficos e todas as coisas no Ray Tracing e não sei o que. Caríssimo. Você precisa de uma indústria do cinema pra desenvolver um jogo. Quem é que vai querer jogar isso? Então, vou para um indie, que vai ser um caminho muito mais rápido, porque você pode testar mais, gasta-se menos para fazer. Mas qual que é o grande trunfo do indie? Eu tenho um jogo que a única coisa que eu posso convencer as pessoas é querer jogar. Não quero vender skin, entendeu? Eu quero que a pessoa compre meu jogo, jogue e goste de mim para eu crescer enquanto uma produtora. Então eu vejo esse movimento dos indies de resgatar um pouco essa maneira de se jogar. Mas, de novo, são dois lados que eu acho que esse movimento do indie é muito menor e você vai ter, de novo, esse público extremamente engajado com o fator pop das skins e dos jogos, né? Os fandoms ainda vêm muito forte, né? Eu jogo Roblox. Eu jogo Drive to Impress dentro do Roblox, né? Do universo. E eu achei muito legal eles trazerem algumas parcerias, algumas collabs, como eles fizeram com a Lady Gaga no álbum novo, como eles fizeram com o Wicked no lançamento do segundo filme, né? Da segunda parte. Então, essa collab e essa atração, de certa forma, de fandoms de fora do universo game para dentro do universo game, eu acho que vai continuar, mas elas vão ser mais bem pensadas, não igual, talvez, o Fortnite, aqui o exemplo que o Matheus trouxe, que eu sou legaça nisso, que tá apostando em muitos lugares diferentes para atrair diversos públicos, né? Então, talvez é isso. Vamos no universo pop e focar nisso e trazer esse pessoal que já tem uma propensão ao fanatismo, de certa forma, assim. Então, eu vou conquistá-los e agregar eles aqui ao meu público. Mas eu gostaria muito desses jogos em collab, porque para mim o melhor jogo de todos é o It Takes Two, que é um jogo sensacional, que tem história, tem essa questão de jogar junto ali, participar das missões em conjunto. Eu gostaria de ver mais isso, porque eu mesma tentei baixar alguns outros jogos com esse mesmo modelo e achei tudo muito ruim. Difícil. Eles fizeram um outro, né? Mas a galera não Achei gostou ruim. muito, né? Você comprou aquele? É o do espaço, tal, das It Takes histórias. Two é bom pra caramba. It Takes Two, não é For Two, isso. Claire Obscure Expedition 33. Caralho. É o nome do jogo que ganhou o jogo do ano. E assim, no ano passado a gente já tinha dado essa letra do indie. Talvez a gente canetou, porque já que ele ganhou o jogo do ano faz sentido, mas ainda muito numa Muito nichado, né? microesfera, né? Das camadas que a gente tá trazendo tanto em todos os tópicos que a gente fala aqui. Porque realmente, pra algo que não é comercial, dominar a massa, leva muito tempo e é muito mais difícil, né? E vou dizer mais, quem ganha muito com isso é uma Nintendo da vida, que tem um console com baixo poder de processamento, onde a qualidade visual do resultado final não é o mais relevante, e sim a jogabilidade. Por isso a Nintendo segue muito bem nos dias de hoje, né? Por isso você vê, por exemplo, um Xbox sofrendo para continuar existindo, porque o que tem para oferecer? Não tem mais história e não tem estúdio com grana para bancar os gráficos que você consegue oferecer. Então você não tem muito para oferecer, Sim. né? Em contraponto a isso, você tem um Donkey Kong Bonanza lá também, que foi também indicado lá a jogo do ano, que é isso, a jogabilidade, a graça do jogo é a que importa, e é o que deveria importar mesmo, né, gente?
Tem aqui um post que o Igor até mandou pra gente, de que um psicólogo explica, né, por que crianças dos anos 90 pensam diferente da geração Z. Eu acho muito interessante isso, porque quando a gente jogava Tetris, Doom, Quake, Zelda, você não tinha mapa, nem seta de direção, você só memorizava os caminhos, os padrões. E aí os cientistas dizem que esses jogos, eles fortaleciam o hipocampo, né, que é uma parte do cérebro responsável pela memória, pela navegação. E hoje os jogos dão linhas brilhantes, setas de GPS, assistente de voz, e as crianças vão seguindo instruções ao invés de descobrir as coisas. E aí as crianças dos anos 90, quando jogavam, elas jogavam jogos que forçavam o cérebro a falhar e tentar de novo. Como Mario, Sonic, Prince of Persia, você tinha 3 vidas, não tinha como salvar às vezes, não tinha dica, não tinha nada. Quando você perdia, você aprendia paciência, planejamento e tolerância à frustração. Hoje, eles guiam passo a passo, salvam automaticamente a cada 10 segundos e removem o desafio real. E muitas vezes, se perdeu, paga. Paga aqui que você continua. Ou então assiste 3 anúncios aqui, um anúncio de 60 segundos que eu te dou. Aconteceu isso comigo agora. Eu tava há muito tempo sem jogar Subway Surfers. E Subway Surfers é um jogo muito antigo, né? O meu primeiro smartphone eu jogava Subway Surfers. E o Subway Surfers, ele meio que virou meio que um hypezinho de novo por causa de TikToker, né? Tem muita galera que fica jogando Subway Surfers fazendo live. E aí eu tava meio que cansado de todos os meus jogos, não conseguia nem achar um jogo pra comprar na PlayStation Store e tudo mais. Tem 800 consoles aqui, e aí fui procurar um negócio pra jogar no celular. E baixei o Subway Surfers de novo. Tá tão ruim, porque coisas que eram coisas simples que a gente ia fazer no jogo, precisa assistir anúncio agora pra fazer. Ai, que merda, sério. Então, tipo, entre uma jogada e outra, anúncio. Morreu, se você assistir um anúncio de 60 segundos que vai me dar um pouco mais de dinheiro, eu te deixo reviver. Puta, que Acabou merda, o jogo, entendeu? Acabou completamente. Eu joguei 2, 3 vezes e desinstalei o jogo e deixei um comentário na loja do jogo e eles me responderam. Sério? Eu falei, antigamente era um jogo muito divertido de se jogar. Hoje é um jogo infestado de propaganda que não tem mais qualquer atratividade do jogo. Eu entendo que o jogo precisa sobreviver, mas como é que esse jogo sobrevivia antes e não sobrevive agora? Entendeu? Um jogo que nem é mais tem tanta demanda de desenvolvimento assim, porque o grosso do jogo já foi construído há muitos anos. Entendeu? Hoje em dia você tá fazendo o quê? Mudando a carinha de alguma coisa a cada 6 meses? Entendeu? Você já desenvolveu isso, já ganhou dinheiro com isso durante anos e agora você vai matar isso para massificar o máximo de propaganda que você conseguir colocar e acabar com a experiência do seu jogo. Para mim isso é burrice, você ter essa estratégia dentro do seu jogo. Eu comentei lá que agora não dá mais para jogar. Aí a resposta deles é: sentimos muito, os anúncios servem para que a gente possa bancar a operação do... faça-me um favor, o negócio roda dentro do meu celular, o que você precisa bancar? Entendeu? Assim, não... Mas é isso, precisa de um lucro exacerbado que justifique, e aí infesta de propaganda, e aí o que vale não é o jogo. Porque daí eu pensei comigo, eu tô disputando, o que eu tenho? Eu somo pontos, né? Conforme você vai chegando mais longe, você soma pontos. Então uma pessoa muito desocupada que vai assistir um anúncio de 60 segundos vai continuar somando pontos. Eu volto do zero, não vou jogar. Porque não tem como se parear com ninguém aqui dentro. Ou então esses jogos são pay to win. O Fortnite também é muito pay to win, né? Que você, pagando, você tem benefícios em relação aos outros jogadores que não pagam. Então, quer dizer, qual é o tipo de competitividade dentro de um jogo como esse? É muito baixo, né? Porque a competitividade é no dinheiro. De quem tem mais dinheiro para bancar essa brincadeira de jogar. Então eu não me interesso muito por jogos assim. Mas eu entendo que também é um pouco geracional, porque nos jogos dos anos 90, a gente não tinha isso. A gente comprava um CDzão lá, às vezes ficava 1 ano jogando aquele jogo especificamente, só aquele, mas ele era tão difícil que a gente demorava um tempo para jogar, né? Hoje em dia os jogos são feitos para viciar e não para serem jogados, né? E é ruim isso, né? Muito, muito, mas você trouxe o ponto que é questão geracional e de fato, porque essa geração não vai enxergar nenhum problema nisso. Pelo contrário, se ela morrer lá no outro, aí que vai ser. Ela não tiver a opção dela pagar pra sobreviver, ela vai surtar, né? Vai falar, que merda de jogo, vou desinstalar. Esse artigo é bem legal que você trouxe, traz alguns pensamentos super importantes, assim. Eu tô desfalecendo aqui já. O final. Vai, gata! Eu gostaria que 2026 fosse um ano em que a autenticidade
viesse à tona, mas eu acho que ainda não vai acontecer. A gente ainda vai andar muito por esses caminhos que a gente reclama hoje e a autenticidade ela vai começar a ter a mínima importância, mas eu não acho ainda que vai ser um ano de grandes mudanças e grandes questões. Eu acho que vai ser um ano, 2026 vai ser um ano que o nosso mercado vai passar por uma boa aprovação, tá? Porque eu acho que as agências estão morrendo, as agências estão literalmente... Não tem ninguém falando sobre isso, né? Acho que pode ser até um episódio que as agências estão morrendo. Elas estão se fundindo. Trouxe um pouco muitas estão disso se fundindo para não morrer, mas tem muitas morrendo. Sim. A agência de publicidade perde papel dentro de um cenário onde o marketing se acha autossuficiente. E nesse cenário onde o marketing se acha autossuficiente, a gente vai continuar patinando, mas eu acho também que o que a gente está vendo acontecer nessa história do home office, essa conta não é só do home office, essa conta é de um marketing completamente ineficiente também. E eu acho que a hora que voltar do home office e ver que esse não era o único problema a ser resolvido, a gente vai para outros lugares, acho que vai para o departamento de marketing. A hora que chegar no departamento de marketing vai ser um Deus nos acuda, e aí todo mundo vai lembrar que existe uma agência de publicidade e que as coisas precisam funcionar da forma que vinham funcionando até todo mundo achar que era autossuficiente. Total. Caraca, concordei com cada vírgula que você falou agora, porque é isso, gente. Os departamentos de marketing estão cada vez piores. Depois eu vou até falar um exemplo para vocês, porque é impossível ser falado aqui, mas quando vocês lembrarem que a agência existe, me liga, por favor. E aí, sua consideração final? Cara, minha consideração final é muito similar ao que vocês trouxeram. Eu acho que, tanto na quesito de rede social, eu tenho um pouco mais de esperança, porque pelo menos eu tenho visto mais movimentos acontecerem. Em outros momentos, quando a gente falava de ter essa esperança, a gente não via nada assim acontecendo. Então ficava muito mais difícil de ter esperança. Mas eu vejo os conteúdos mais escrachados sumirem cada vez mais assim da minha visão mesmo, assim, da minha bolha e tudo mais, e aí é muito difícil ter esse tato de saber o que tá rolando e o que não tá. Sobre a questão das agências, eu acho que dá pra virar um episódio, sim, muito, muito, muito legal, então vai ficar pra uma próxima. E o que me espera pra 2026 é que a gente tenha, pelo menos... Eu quero ser um pouco mais esperançoso no quesito de como as coisas funcionam, sabe? Eu tento trazer o que eu acho que vai ser tendência aqui, mas muito do que eu trago como tendência é um pouco mais de esperança também, porque a gente vê o tempo inteiro, a gente tá nesse trabalho o tempo inteiro, nesse mercado, e as coisas que a gente traz aqui, que a gente vê acontecendo, a gente sabe que não funciona da maneira como deveria, e é isso que eu trago para 2026, de que as coisas comecem a funcionar como deveriam funcionar, que é o mínimo, sabe? Eu acho que a gente vai ter um consumidor menos gastão em 2026. Mais consciente. E eu acho que isso também vai dar um up para que as marcas... A gente já está vendo as marcas serem eficientes. A corrida da eficiência, né? A gente nunca viu uma corrida tão grande por eficiência, mas eles estão na eficiência financeira. Eu acho que precisa ter uma eficiência de estratégia também. Sim. Você precisa ter estratégias eficientes, e não tô vendo estratégias eficientes, estou vendo estratégias bem burras, inclusive. Eu acho que 2026 pode ser o ano da eficiência na estratégia, onde as empresas passem a entender que ter estratégias relevantes, bem pensadas, que sejam eficientes, ajuda a tudo, né? Ajuda a empresa, ajuda no faturamento, ajuda na relação com o consumidor, e tá faltando um pouco de estratégia. E eu tenho esperança de que em 2026 a gente consiga retomar um pouco dessa história. Ouvi um amém. Amém. É isso. Quero lembrar vocês que o YouTube e o Spotify permitem que vocês deixem os comentários de vocês. Esse episódio foi longo, a gente falou muita coisa aqui, tem um pouco de frustração, com esperança, com tristeza, com alegria. E é isso aí, é isso que a gente espera de 2026. Na verdade, eu quero frustração não. Coisa ruim, fica tudo em 2025. Pelo amor de Deus. Já deu, já. E eu quero que vocês também compartilhem com a gente as tendências que vocês acreditam aí pro ano de 2026.
certo? Certo. E antes de você ir embora, eu sei que tá muito tempo aqui, mas calma, só mais um pouquinho. Lembra de avaliar o nosso episódio. Se você curtiu esse episódio, se concorda ou discorda aqui das nossas opiniões, deixa a sua avaliação aí. Se estiver no YouTube, deixa o joinha. Se você estiver ouvindo ou vendo a gente no Spotify, avalia lá nosso canal com 5 estrelas. É isso. Segue a gente também em todas as redes sociais, GKPBcast, muito fácil de encontrar. No TikTok estamos como GKPB Oficial, que lá sai não só as coisas do GKPBcast, como também muito conteúdo legal do próprio GKPB. A gente tem as nossas redes sociais pessoais, tá? O Matheus, que está aqui na minha frente, é Matheus Ferreira, para você se conectar no LinkedIn, e @Geek Publicitário no Instagram. Eu sou o Victor Alexandro no LinkedIn e Victor A. Alexandro no Instagram. E ao meu lado temos Caroline Ferradosa no LinkedIn e Carol Ferradosa no Instagram. Aproveita que você vai estar lá pelo Instagram e segue o GKPB.oficial também para ficar por dentro das maiores novidades do marketing e da comunicação. Tem muito conteúdo legal, muita coisa que você vai ficar sabendo primeiramente por lá e depois vai ter algumas cópias por aí, mas sai primeiro lá, com certeza, tá? Sempre tem. Vamos terminar lá em cima, galera. Tivemos tristeza, alegria, frustração, esperança e shade. É isso É aí. isso, a gente serve tudo. Um beijo, a gente se vê na próxima semana. Um ótimo 2026 a todos. Vambora. Feliz ano novo! Vamos pra cima!